Olá, eu sou a Mônica e hoje eu vou trazer sobre as minhas leituras do mês de novembro. Eu terminei novembro bem no final mesmo. Deixa eu ver, eu acho que dia 28, mais ou menos, já tinha terminado a minha última leitura, mas eu estava muito assim, como é que eu posso dizer? Ansiosa por dezembro, preocupada em gravar conteúdos para meu canal não ficar assim com, como é que eu posso dizer, com buracos, né? Eu sempre tive essa preocupação assim. Não é produzir todo dia, não. Não é ter vídeo todo dia, nem tem sentido. Mas sempre ter, e dentro de uma perspectiva de um conteúdo que eu acho que tem que ter uma programática. Não gosto muito de conteúdo farofa, mesmo que por vezes eu consuma e também faça, mas já no antigo canal, Próximo Livro é o Melhor, eu já tinha essa preocupação de fazer quadros pontuais e seguir um equilíbrio. Não gosto de nada aleatório, por impulso, nada disso. Mas aí fui gravando e fui deixando para lá essa gravação das leituras no mês de novembro. E é um tipo de vídeo que eu acho super importante ter, porque é um feedback do término de um mês. E eu gosto mesmo de falar sobre o que li, mas fui deixando. Aí tenho ainda leituras que estão em aberto, conteúdos que eu preciso fazer de parceria. E saí algumas vezes para biblioteca, fora que novembro e dezembro, especificamente, eu fiquei muito concentrada nas coisas de igreja. Agora, nessa segunda quinzena de dezembro, já não tem tanto compromisso, mas eu estava saindo todo dia. Aí eu disse, eu vou gravar quando der. E realmente deu hoje. A gente já está o quê? Quase terminando a primeira quinzena de dezembro. Mas eu disse, eu vou fazer quando realmente eu parar minha cabeça para fazer esse vídeo. E com calma, porque eu gosto de fazer as coisas com calma. Então, eu vou falar por alto, pincelar. A maioria dos livros foram graphic novel. Eu não tenho nenhum irmão, porque realmente foram esses livros. Teve leitura que que eu abandonei, mas de qualquer maneira vou falar sobre essas leituras, tá bom? Sobre as leituras que eu consegui realizar. E eu começo com um livro que eu peguei na Biblioteca Pública Estadual, O Menino da Lista de Schindler, de Leon Leison. É um livro de não ficção. Esse autor, ele viveu aquele período de guerra, ele trabalhou na fábrica de Schindler, eu achei super interessante. Ele escreveu esse relato já idoso, porque ele falou sobre essa questão dele, depois de passar da guerra, ele querer esquecer, não falar. As pessoas ficaram realmente muito nessa coisa de superar, e até as outras pessoas não davam muito crédito aos relatos. Então, muitos realmente deixaram esse relato só para na velhice. E esse livro é ótimo, é fininho, e eu super recomendo aí, principalmente para quem gosta de história de guerra e história de Segunda Guerra Mundial. O outro que eu li foi Estrela do Novo Rumo, é uma antologia poética de Lino Guedes, livro fininho, mas que tem aquela poesia mais romântica e muito aquela coisa do noturno, né? Você sabe que o noturno, na poesia, tem aquela ideia de contraste, de amor, de desilusões, né? O dormir, o acordar, dentro do despertar do amor. Super recomendo esse livro. Ali também, Não Tema, Isso é Coisa de Mulher, foi de Bianca Moy e Eliane Bonadio, uma graphic também. Eu gostei, mas confesso que teve algo que me soou estranho, porque estava muito naquela coisa do ativismo, mas não é o problema, não é o ativismo, é essa coisa da ferocidade em relação à figura masculina. Acho que o feminismo ele erra quando ele coloca essa dicotomia entre homem e mulher, porque o real feminismo deveria ser aquele que mostra a mulher como capaz, tanto como homem,
e passível de capacidade e autonomia de escolha dentro do aspecto de equidade, né? O homem e a mulher para e passou. O homem pode, a mulher também, mas não com o homem como o opressor, o inimigo da mulher, né? Então, aí ficou algo que para mim é meio desconfortável, mas aí é opinião minha e acho que a gente tem que se posicionar. Não é porque o feminismo teve coisas boas que a gente não pode criticar e falar das más, muito pelo contrário, a gente tem que falar mesmo das más, para que a gente não fique bitolado achando que tudo é bom e tudo é mal. Nem tudo é bom e nem tudo é mal. Mas recomendo de qualquer maneira. Aí li esse quadrinho que eu peguei na biblioteca pública, Sakura Walls. Eu queria pegar esse terceiro para. Não sei se tem outros exemplares, mas pelo menos lá tem até o terceiro. E Oji Hiroi é um mangá japonês. E eu gostei muito aqui em Sakura Walls. Foi vista aquela coisa muito assim dos kaijus, né? E daquela coisa do poder que, que eles têm, que é um poder de cura, e a tentativa do inimigo de destruir com magia, bruxaria, ali aquele local no Japão, mas o êxito da patrulha de conseguir vencer esse inimigo. Super curti, achei super legal a história, super tá ok, super recomendo. Sakura Wars é entretenimento bom, tá bom, pessoal? Ali, mais um quadrinho de Gaiman, uma graphic Sandman, e por título Morte. Eu amei, amei, amei. Aqui a gente vai ver muito a figura da sua irmã, né, do Sandman, que é o Senhor dos Sonhos, Missilênia, e gostei muito, assim, peguei lá no Sesc, que foi minha última levada no Sesc, super recomendo. Eu, na verdade, se eu pudesse, eu leria toda a série, mas é um calhamaço de respeito e super recomendo. O Sandman é um tipo de obra que dispensa elogios, é uma obra, para mim, 11 de 10. Ele supera a expectativa. Ali também Olhar Noturno, de Lourdes Coelho, poesia também, gostosa, na mesma perspectiva do outro livro de poesia que eu li, ah, e naquela coisa do romantismo, a poesia mais leve. Esse livro e o outro que eu li de poesia nesse mês de novembro, eu não veiculei para o canal, no sentido de colocar no quadro Chá e Poesia, porque é um quadro que eu faço sempre antes, previamente, e não gosto de nada aleatório, então eu utilizo as poesias que eu tenho aqui, né? Esse ano eu estou com 2 livros que eu pretendo trabalhar novos de poesia, que eu ganhei de desapego, de presente. Um foi presente, o outro é presente, mas de um desapego. E aí, no próximo ano, possivelmente eu terei outras poesias novas, de autores novos. Mas sigo nesse ritmo, tá bom? Só não tem poesia de autor novo porque, de fato, eu gosto de fazer antes. Aí, não, essa aleatoriedade não me diz muito, não. Li a entrevista, eu entendi que é um quadrinho de origem portuguesa. Gostei muito, aquela coisa preto e branco, mas naquele tom sombreado, não é rachura, mas muito belo, muito belo, do autor Manuel For, e Fiol, e Manuel, apesar do nome feminino, é um autor, e gostei. Ele fala muito sobre telepatia, sobre tempo, relações. A história fala sobre relações dentro de uma perspectiva de tempo. E passado e futuro, muito projeção do futuro, mas para falar sobre relações. Claro que tem um fator de telepatia, porque tem os elementos de ficção científica, mas a entrevista é um quadrinho, uma graphic muito para falar sobre relações entre pessoas. Super recomendo. Eu acho que, eu não sei se foi premiado lá fora, mas eu acho que aquele tipo de quadrinho, para mim, como mensur, que eu li esse ano, é aquele tipo de quadrinho que ele tem uma narrativa densa,
mesmo que aparentemente não pareça. Super recomendo. Quem tiver oportunidade, eu não sei se tem a opção do Kindle, mas a entrevista de Manuele Fior é super quadrinho. Ali, Demolidor Revelado, de Brian Michel, Bendis e Alex Mahler, uma graphic novel do Demolidor. Eu já tinha lido A Cozinha do Inferno esse ano e li esse aí. E esse, ele é bom ler antes da cozinha, tá bom? E vai falar sobre o Demolidor, o seu inimigo, o rei do crime, Vanessa, que é a namorada dele. E aqui ele mostra muito a questão da Vanessa, da perca do Demolidor, do rei do crime, sua doença, a perca do filho. É um quadrinho muito bom, eu gosto. Dentro desse universo de super-herói, meu super-herói predileto é o Demolidor, o masculino, o feminino. O, o seu pai, Electra, né? A sua outra parte, a sua protagonista de proximidade, mais dentro do gênero feminino. Aí ele viaja ao Brasil, 1644 a 1654, de Peter Hansel, Jardim Strupp. Será que se pronuncia assim? Possivelmente não. Foi um soldado neozelandês. Ele viajou, veio aqui para o Brasil. Pense no Brasil desse período, do século XVII, dominado pelos flamengos, pela ocupação holandesa. Claro que existia a coroa portuguesa, mas os holandeses eles também rivalizavam e queriam tomar saquinho da terra. E aqui especificamente é quando já o Conde Maurício Nassau sai do Brasil, tá bom? E ele faz o relato sobre a terra, os nativos, as suas aventuras. Esse homem, ele não viveu a vida toda no Brasil ele conseguiu depois voltar para a Holanda, os Países Baixos, mas é um relato ótimo, curto, mas gostoso, muito bom. Eu adoro historiografia e esse período do Brasil, dos Flamengo, século XVII e XVIII, eu gosto muito. Aqui é século XVII. Eu achei que ele sobreviveu, esse soldado, porque ele era muito briguento, minha gente. Ele fala das situações que ele viveu aqui. E ele não aceitava desaforo. E ele foi uma espécie de cronista de sua época no exército, tá bom? Então, super recomendo. Se você gosta de Brasil, século XVII, período dos Flamengos, super recomendo. É um livro que realmente vale a pena conhecer. E é isso. Foram essas leituras, acho que foram muito boas. Acho que foi um mês super satisfatório para mim. E teve de tudo, né? Teve poesia, teve história de guerra, história do Brasil, e muitos quadrinhos. Eu acho que foi um mês maravilhoso, e principalmente porque desencadeou assim a proximidade de dezembro, e agora dezembro são as últimas leituras do ano. Então, quem quiser comentar pode ficar à vontade. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal.